O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar. O refrão do salmo que nós meditamos diz: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Temos aí duas afirmações importantes para o nosso bom relacionamento com Deus, ou até para uma boa imagem de Deus. E é preciso que a imagem que nós temos de Deus, ou aquilo que nós pensamos sobre Deus, seja de fato aquilo que Deus é. Porque se a gente se relaciona com uma ideia falsa, distorcida de Deus, nós também teremos uma fé distorcida. Ou o fundamento da nossa fé não vai ser tão sólido. Então, primeira frase: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Deus não é bom por um momento. Deus não é bom quando está de bom humor. Deus não é bom quando alguma coisa está bem, para alguma realização. Este é um sentimento nosso. Nós somos bons quando estamos de bom humor. Duro que tem gente que está de bom humor o tempo todo, né? Mas tudo bem. Mas Deus não tem um momento em específico que ele é bom e depois, um outro momento, ele não é bom. Deus é como aquele filme, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A bondade de Deus é infinita e é para sempre. Em outro salmo diz que é desde sempre e para sempre. Desde a criação, desde antes da criação, e para sempre, não tem fim. Infinitamente bom. Essa é a primeira afirmação do refrão do salmo. E a segunda é um pedido: completar em mim a obra começada. Quando foi que Deus começou em nós? Quando foi que Deus começou em você a obra dele? Certamente o padre parou para você pensar um pouquinho. Você diz assim: quando eu fui gerado. Mas antes mesmo de você ser gerado, Deus iniciou a obra dele em você. Ele iniciou a obra dele em você
Pasme você, se você está sentado, segura aí no banco para não cair. Deus iniciou a obra dele em você quando ele criou todas as coisas. Por quê? Porque o livro do Gênesis diz que tudo que Deus criou pensando no ser humano. Paulo diz isso na carta aos Colossenses também. Pensando no ser humano. Tudo que Deus criou, ele criou pensando no ser humano. E quando o salmista diz para Deus completar a obra que ele começou, né, qual que é a finalidade, né, de tudo que Deus fez por nós e para nós? Para que nós reconhecêssemos verdadeiramente quem Ele é e qual a importância, para que nós reconhecêssemos quem Ele é e qual a importância dele na nossa vida e que nós fomos feitos para Ele. E aí o mistério da encarnação do Verbo, onde Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz carne, né, vem morar no meio de nós, e o seu mistério de paixão, morte e ressurreição é para levar à plenitude a obra que Deus realizou, o que Deus iniciou. Mas a plenitude desta obra, né, o acabamento dessa obra, a finalização de tudo que ele começou, vai acontecer no fim dos tempos, ou na eternidade. Até a eternidade, nós estamos incompletos, estamos distantes de Deus. Por isso que a morte para nós não deveria ser assustadora. A morte para nós deveria ser essa certeza de entrar na realidade daquilo que Deus é. Mas experimenta perguntar para a pessoa que está do seu lado direito e esquerdo se a pessoa gostaria de morrer agora. Mas nem pensar, Deus o livre, guarde. Já pensou nisso? E se a morte é boa, se é algo bom, a gente deveria querer morrer. Mas a gente quer? Não quer nada, capaz. A gente tem algumas coisas para acertar ainda, a gente tem algumas coisas para corrigir ainda. A gente tem algumas maldadezinhas que estão lá dentro do coração que a gente precisa se livrar. Se o Senhor chamar agora, a gente vai queimar mais lá no purgatório. Então, a gente não nesse ponto. Mas assim, conforme Deus vai concedendo a nós tempo de sobrevivência aqui neste mundo, Ele vai realizando, Ele vai completando a obra que Ele iniciou em nós. E a finalidade é: nós de Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Nós não podemos, no percurso da nossa vida, desviar o caminho e mudar a finalidade. Por isso, esse refrão do Salmo nos faz pensar quem é Deus para nós, qual é a imagem, a construção que nós fazemos dentro do nosso coração de Deus, o que nós pensamos sobre Deus, o que poderia ser traduzido na pergunta de Jesus para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A gente poderia traduzir essa pergunta de Jesus como nós imaginamos Deus. Como é o Deus que nós nos relacionamos. Ele não deve ser fruto da nossa imaginação, ele não deve ser fruto da nossa neurose ou psicose. Ele não deve ser, porque ele é muito mais do que isso. Ele iniciou em nós, no mistério da criação, ele iniciou uma obra. E essa obra vai sendo aperfeiçoada cada vez que nós buscamos e cada vez que nós nos convertemos, para que ela seja completada na eternidade. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. É disso que nós estamos meditando. Mas o Salmo continua: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. De coração eu vos dou graças. E isso significa que nós devemos ter, como salmista, um coração agradecido.
Mas muitas vezes nós temos nos nossos lábios, nós não temos um coração agradecido e temos nos nossos lábios palavras feias, vou chamar assim. Porque em vez de bendizer, em vez de agradecer, em vez de louvar, a gente reclama, a gente murmura. Né? A gente não, vocês não fazem isso, né? Só o padre. E nesse ponto o padre precisa converter. Então, né, de perceber, de ter um coração agradecido, de ter um coração cheio de reconhecimento. Porque quando a gente começa a falar nessas palavras feias, que eu chamei de palavras feias, Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? Que tipo de palavras está saindo da sua boca ultimamente? Quais são as palavras que predominam o nosso dia, que predominam o nosso dia a dia? Quais são as palavras que estão sempre em nossa boca quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas? O que costuma sair da nossa boca? Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso tempo vou prostrar-me. O gesto de prostrar é gesto de adoração. É manifestação de um sentimento verdadeiramente de adoração. Somente diante de Deus nós devemos nos dobrar em adoração. E se não nos dobramos diante de Deus em adoração, um provérbio que você conhece, se não nos dobramos diante de Deus em adoração, nos dobraremos diante das dificuldades da vida. E se nos dobrarmos diante de Deus em adoração, permaneceremos de pé diante das dificuldades da vida. Simples assim, né? Então é preciso, para se prostrar, para se dobrar, para se colocar, né, numa adoração profunda, é preciso a gente saber que lugar Deus ocupa na vida da gente no cotidiano. A gente diz, às vezes da boca para fora, que Deus é o mais importante, que está no topo da lista. Mas a gente faz um monte de outras coisas que não necessariamente seja para agradar a Deus. A gente tem uma lista de coisas que a gente faz que não faz porque queremos agradar a Deus. Faz ou porque não nos convertemos direito, ou porque não nos damos conta, de fato, o lugar que Deus ocupa. E o salmista vem nos alertar. De novo, eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais do que prometestes. Uma frase que Dom Eduardo repetia, que de vez em quando eu repito. Quando as pessoas perguntam assim, a gente perguntava para Dom Eduardo assim, como o senhor está? Ele dizia assim, eu estou melhor do que mereço como pobre pecador que sou. Algumas vezes eu disse isso para algumas pessoas, as pessoas olharam para mim e disseram, não, padre, mas o senhor merece mais. Eu falei assim, presta atenção na frase que você ouviu. Não é que eu não mereço mais, eu estou dizendo que eu estou melhor do que eu mereço, porque se fosse por mérito meu, eu não estava tão bem. Se estou bem, estou graças à misericórdia de Deus. Por isso estou melhor do que mereço. Ele nos dá muito mais do que Ele prometeu. Ele nunca deixa de cumprir uma promessa. Deus nunca deixa de cumprir uma promessa. Mas Ele sempre faz mais do que aquilo que Ele prometeu. Ele nunca faz só o que Ele prometeu. Porque fizestes muito mais do que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor de minha alma. Deus não desperdiça nenhuma oração.
todas as orações que nós elevamos a Ele com o coração sincero, é por Ele escutada. Nunca passa desapercebido nenhum tipo de oração. A gente começa a fraquejar na oração e, de repente, a gente repete aquela frase. Sabe aquela frase? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Você está vendo assombração? Você está rezando o quê? Mas você está rezando que assombração que chega perto. Aí fala que quanto mais reza, mais assombração aparece. Você está vendo assombração porque não está rezando. Passa a rezar para você ver se começa a aparecer assombração. Some, vai longe. E aí é impressionante essa expressão do Salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Nenhuma oração que a gente faz perante Deus passa desapercebido. Nenhuma. Agora, é preciso que a gente saiba que Deus é Deus. E Ele faz quando e se Ele quiser. Porque às vezes a gente faz da nossa oração achando que Deus é nosso empregado, que Deus tem a obrigação de fazer para nós tudo aquilo que nós pedimos ou tudo aquilo que nós queremos. E quando a gente acha assim, que a gente reza, Deus coloca os 2 dedos nos ouvidos e canta para a gente desse jeito. Estou nem aí, estou nem aí. Porque Ele não se deixa manipular, Ele não se manipula. Ele é Deus e o que Ele faz na nossa vida, Ele faz por amor e porque Ele quer. Porque nos ama. Mas a nossa oração não fica desapercebida. Nunca. Diante de Deus. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade. E a nossa oração também deve ser com humildade, como quem necessita, como quem precisa de Deus. Não com arrogância, não como se fôssemos os melhores da face da terra. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Aí repete, eu vos peço, não deixeis inacabada a obra que fizeram vossas mãos. Então, existe dentro de nós uma realidade que nos movimenta para Deus, que nos leva para Deus, que nos faz buscar as coisas de Deus. Como também existe um movimento que tenta nos impedir de buscar. Será que a gente tem vontade de rezar sempre? Todos os dias? Sim ou não? Eu não tenho. Eu sou fraco, eu sou pecador. Você tem, louvado seja Deus. Mas tem dia que eu não tenho vontade de rezar. Ainda mais que esse frio ainda, rezar de manhãzinha, acordar cedinho para rezar. Às vezes, vou confessar aqui para vocês um pecado. Às vezes eu coloco o despertador para rezar de manhãzinha. Aí eu acordo, adivinha o que eu faço? Desligo e volto a dormir. Eu faço isso. Você sabia? Só eu que faço isso. Você não faz. Você está, graças a Deus, muito mais avançado do que eu. Mas não é todo dia que eu tenho vontade de rezar. Porém, nesse dia que eu não tenho vontade de rezar, quando eu faço um sacrifício a mais, é o dia que a minha oração tem mais força. Justamente pelo fato de eu rezar sem ter vontade de rezar. Conto-lhes uma história. Santa Teresa ficou trancada dentro da capela num momento de adoração. Teresa de Ávila.
as madres esqueceram ela dentro da igreja, fecharam a igreja do lado de fora e ela ficou presa lá dentro. E ela disse para Jesus naquela hora, assim, Senhor, eu não estou com vontade de rezar coisa nenhuma hoje, eu vou ficar aqui nessa igreja contando tijolinho. Ela ficou o tempo todo contando tijolinho, depois que libertaram ela, ela saiu, aí no momento de oração, ela perguntou para Nosso Senhor assim, Nosso Senhor, qual foi a oração que eu fiz que mais te agradou? Nosso Senhor respondeu para ela assim, aquele dia que você ficou na capela junto de mim contando tijolos. Por quê? Porque ela ficou contando tijolinho na presença dele. Ela ficou contando tijolinho da capela com ele. E foi o dia que ela rezou com mais sinceridade. Pode isso. Então, para dizer, o dia que nós estivermos com preguiça ou não tiver com vontade de rezar de jeito nenhum, se a gente rezar nesse dia, tenha certeza que nesse dia a oração nossa será mais forte e será mais profunda. Então, os Salmos nos ensina como nós devemos rezar. Como deve ser a nossa oração. E aí, se a gente se esforçar, a gente vai ter condições de responder a pergunta que Jesus faz no Evangelho. Eu não vou falar do Evangelho, mas eu só vou fazer essa introdução. Se a gente rezar com perseverança, a gente vai saber dizer a pergunta que Jesus fez no Evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou? Se nós não temos vida de oração, a gente não sabe responder essa pergunta. Que tal? Só isso, se vira com isso. Dá seus pulos. Coloca-te numa dinâmica de oração para que você possa, na oração, observar Jesus. Esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.